ficado tão perto das minhas origens, não vai ser uma coisa que eu vou esquecer muito facilmente. O primeiro plano da história, que é o triângulo amoroso, foi o que mais me seduziu, na medida em que ali eu vi a possibilidade de explorar personagens que estavam em crise. A narrativa deles ela é perpendicular o tempo todo, ela não é horizontal, ela é o tempo todo sobre a crise desses personagens. Não que isso já houvesse na história dos Zé Lins, no Riacho Doce, mas foi o que eu coloquei nela, foi exatamente o que eu modifiquei na história dos Zé Lins. Ô andorinha branca, ô andorinha do mar, ô andorinha. Canoa específicamente te propone cosas muy fuertes, muy intensas, ¿no? Es decir, de opuestos. Nosotros tenemos una contradicción constante entre fríos y cálidos, es decir, las falencias que tienen un tierra casi rojizo y el cielo que es un azul profundo. Está presente la relación de contraste altísima entre la luz y la sombra. Aldeia dos Esteves, nós restauramos uma parte do cercado, retiramos a iluminação, os postes de eletricidade, colocamos a iluminação subterrânea, porque na época não existia, numa simples aldeia de pescador. Pintamos as casas e as fachadas como uma aquarela, de uma forma naturalista, e como era nos anos 30. A vida era despojada e mais intensa, né? Em períodos de pré-guerra. Eu não sou eu nesse personagem, eu sou eu como eu gostaria de ter sido se eu nunca tivesse ido embora. Mas eu procurei trazer, lembrando a minha avó, lembrando a minha mãe, lembrando o que eu fui, o que eu era quando eu era pequena, para dar o mínimo de sofisticação e o máximo de realismo. Assassinos! Assassinos! Vem pra terra da gente furar o chão, querendo arrancar o que Deus escondeu lá no fundo. E ainda por cima traz pra cá uma peste. Uma mulher que, em vez de cuidar do marido, fica esfregando o rabo na praia como uma cachorra no cio. Donna's very mixed up, I think, and disturbed character in a lot of ways. She's at battle within herself. She does have a tortured soul for a lot of reasons. I think a lot of reasons that a lot of people have tortured souls, just things that go back to her childhood. She's very independent in herself, yet she still needs somebody there to give her that, you know, so she has that backbone and keeps her afloat. Aí pensa assim, amanhã você vai sair, vai pegar seu trenó, vai escorregar na montanha de neve. Olha pra lá de novo. O cenário da casa de Dona é praticamente uma intervenção que poderia ser tanto da época como poderia ser atual. A gente não procurou criar um estilo, por exemplo, trabalhar no estilo Art Deco, porque seria de época, não. A cenografia procura ser o mais sutil possível. E acho que isso deixa o filme elegante. Daqui? Sim. Né? E ela vai falar com a outra na pia ali. Pra gente ter esse outro ângulo da cozinha. É o freio. Sound! Speed. Câmera. Action! Para fazer esse personagem, que é a Benta, eu não intelectualizei muito essas coisas, não. Eu simplesmente estive aqui com as pessoas. O que eu estou fazendo com os atores é esse trabalho com Dialogue Coach. Porque nesse filme tem
3 funções, que tem atores brasileiros que vão falar inglês, mas eles são brasileiros no filme. E tem ator americano, o Andrew McCarthy, que ele faz o papel de Frank, o marido de Donna, que tem algumas sequências onde ele tem que falar português. Só que Andrew McCarthy, o ator, não fala português. Mas o que eu faço com ele é que ele vai aprender a português que ele precisa para as falas dele. Curses you. Then you say bebeu demais. Okay. And acting in Portuguese is terrifying on the sense of the ego sense because, you know, you want to have a certain way that you perceived, and so acting in another language, it all goes out the window because you say the wrong word and you just are speaking gibberish. And so you have to let go of some of that ego stuff of the idea of how you will be perceived because I don't really know what I'm saying, you know. But there's certain, on the other hand, there's a great liberty once you kind of give that up to just speaking kind of sounds and trying to get your point across by making sounds, as opposed to manipulating words. Essa, Corninho! Tu te acaba! Eita desgraça, doutor! Tá machucado? He's not dead, doctor. Cachaceiro have good luck. Bebeia demais, né? É, livre nessa desgraceira, desde que a mulher fugiu com cabra pra Fortaleza. Daí o apelido de Zé Corninho. Homem, vai pra casa tratar dos chifres! Correr a mãe! Deus, né? Eles vieram pra cá, assim, com um sentimento, assim, de exploração, assim, eu penso. E aí tem esse encontro, né, assim, do poderoso com o fraco, né? Do grande com o pequeno. Eu acho que eles tiveram, assim, foi uma relação de carinho, assim, eu acho que eles tiveram um encontro carinhoso, assim. Toma tudo esse dinheiro de volta. É seu. Eu sei, esse honra. Me compro uma cachaça. Y todo trabajo que comenzás, viste, es como un nuevo descubrimiento, una nueva búsqueda. Por supuesto, lo que a mí más me impresiona, digamos, sobre todo es en algún momento haber creído o haber sentido que uno que está expresando algo más que una simple visualización o ilustración, sino que está entrando dentro de una estructura, ¿no? Yo creo que la luz y el escenario, en este caso con Helio, que es importantísimo para mí, estamos tratando, o se trata de narrar desde adentro, no viendo desde afuera, ¿no es cierto? A cidade de Aracati é uma cidade do século XIX, histórica, belas fachadas, ruas ainda de paralelepípedo, de pedra, um cinema de época dos anos 20 e o Paço Municipal, que é a Câmara dos Vereadores atual, que nos serviu de locação para o baile. Não sei que intensa magia teu corpo irradia que me deixa louco assim, mulher. Não sei, teus olhos castanhos. A maquiagem é um rosto marcado, mais claro, os olhos amendoados e a boca desenhada. Sapato novo, acochado, tem que botar dentro d'água, tia. Então usar muito band-aid. Hoje são 60 pessoas ao todo, entre homens e mulheres, mais 10 por hora. 5 minutos cada cabelo. Tem que ser tudo voado, tudo correndo, porque... É muito difícil recriar uma época, né? Que as pessoas, você tem que ter as caras das pessoas, a maquiagem, né? O comportamento, o visual todo, né? A espiritualidade da pessoa, que é diferente hoje de 1939. Atenção, vou ensaiar. Ação! Espera, Beto! Espera.
Quando vier para cá, a gente muda de lugar. Nós fotografamos todos na Polaroid, aqueles cabelos, às vezes tirava foto de trás, foto da frente, porque eram cabelos complicadíssimos, flores no cabelo. Para todo mundo no dia seguinte repetir tudo igual, fazer a mesma formação de roda da formação que eles estavam dentro do salão de baile. A saída, Valdir, bem na manteiguinha, bem na manteiguinha. Que intensa magia, Valdir é uma pessoa extremamente sensível, né, para isso, tem uma experiência muito grande. Então é uma coisa que você tem uma grande técnica e uma grande sensibilidade, né? Às vezes por uma questão, até um sinal de mão, de dedo, né, que se faz para ele, ele entende, para o plano onde tem que parar, porque muita coisa é milimetricamente estudada, mas muita coisa não é. A saída, Valdir, bem na manteiguinha, bem na manteiguinha. roubaste minha calma e a teus pés eu fui implorar. O teu amor tem um gosto amargo e eu fico sempre a chorar nesta dor. Se tiver todo mundo junto do trilho aqui, você vai ver isso aqui, olha. Ó, isso aqui de pessoa, entendeu? Aí eu não posso. Não precisa ser intercalado mas alguém chega perto do trilho, sai, outro atravessa. A última. Aí o Frank fala com ela levanta a saia, a gente fica no fundo. É uma coisa muito mágico isso, porque a gente inventa isso tudo de uma certa maneira, né? Foi tudo uma invenção, como o cinema é, uma grande fantasia, e a gente vê as coisas funcionando e as pessoas vivendo com aquelas roupas e as coisas estão funcionando muito bem, é muito emocionante, muito gratificante. Profundos estranhos, que mistério oculto. Duas casas são os quartos dos personagens, né? Uma casa é mais despojada, aberta para o mar, e a outra é uma casa diante de um rio. É uma casa pré-fabricada, mas com objetos europeus, alguns móveis europeus e quadros, vitrolas da época, dos anos 30, do final dos anos 30. She's part of a couple that have come out. My husband is working in Brazil, and she's come against her will to be supportive to her husband, and she spends her entire time pretending she's not in Brazil, making her environment and everything as much as possible as if she was still living a European life. And from what I hear, that's not all you want to do. I myself don't talk to Krishna. Quando puder, põe na posição pra mim. Tenta fugir um pouco desse eixo, dessas árvores aí, tá vendo? Essa árvore aí, tá? Essa câmera, ela vai se aproximar, eles vão vir lá de baixo, vão subir essa escada. And action!
Dá para negociar esse motorzinho aí, gente? Não, né? Cadê, Lalo? Avisa aí alguém de platô, por favor. Basta a mudança de posição do ator, mais à esquerda ou mais à direita, ele saindo um pouco do eixo dessa fonte sonora, né? Dessa fonte de ruído, diríamos assim. Você já vê que já há uma flutuação. Então, em termos comparativos, esse fundo ficaria como o foco na imagem, né? Quando você vai para esse interior não é um estúdio, ele não é isolado acusticamente do que acontece no exterior. Então, mesmo a gente indo para o interior, a gente sofre as consequências quer dizer, do ponto de vista do som, a gente sofre as consequências do que está se passando lá fora, né? A minha mulher é estrangeira, né, suíça, e foi assim, tipo uma história muito parecida com a dele, né, no filme, o que ele está fazendo, né? Eu transferi muito para o Jeová o Noah. Eu tentei enquadrar, assim, tentei encaixar muito o que eu tinha imaginado, do que poderia ser, com a realidade que eu tinha na minha frente, assim. É um personagem completamente seguro no começo do filme, em que todas as mulheres são apaixonadas por ele, e ele é meio que o centro, assim, protegido pela mãe. Me parece muito bem centrado, assim, ele tem a vida que ele quer, ele viaja, conhece o mundo inteiro, ele dança muito bem, ele canta muito bem. A chave tá no canto. Bota o carrinho na inicial, puxa o braço pra cá. Vão estar descendo assim. Aí ela vem varrendo. Vem o braço, entendeu? Ele vai passando com o man até aqui, até a gente chegar com eles lá pulando no negócio, entendeu? Precisa ensaiar isso. Ah, não, vamos ensaiar. Vai, anda. Vai, corre. Descer, né? Vai descendo, Valdir. Vai descendo, Valdir. Para mim, o controle remoto, a grua com controle remoto é uma coisa nova. É a primeira vez que eu estou operando e é bastante complicado, né? Porque você não tem aquela relação, a tua relação entre a grua, digamos, que você está em cima, ela é totalmente diferente. Na grua você está sempre na direção, digamos, da lente, né? Com os atores você está sempre acompanhando. No remote não, você está fora da câmera, né? A câmera está afastada de você. Eu, como tenho o costume sempre de estar pegando na câmera, então isso cria uma dificuldade grande, porque você está às vezes até num eixo diferente. A grua está num determinado eixo com a câmera e você está em outro eixo, vendo a cena de outro eixo. Corre! Doing love scenes is not exactly what I'd call easy. You have the crew, the cameraman, the focus pull, everybody's watching every movement you're making. And you're trying to be at one with this character, you're trying to be with this person and make it believable and make it passionate. And in order to make it that way, it needs to be that way, and it's not easy. A cena que a gente vai fazer é a Natasha pedindo pra cantar em inglês pra ela. E disso a gente pensa em fazer uma cena de amor, assim, com esse jogo de palavras, entendeu? Mas só com a palavra. Acorda, vem ver a lua que dorme na noite escura, que fuge tão bela e branca, derramando doçuras da noite que surge e corre no espaço profundo. Ó doce, ela baixar, a câmera vai. amada desperta, quem dá teu calor ao O início do filme, basicamente, é o refeitório. Quando eles estão chegando na cidade, vendo tudo isso. A lanterna é de uma pessoa de Fortaleza que emprestou pra gente. Ela emprestou vários objetos. As escotilhas nós fizemos.
2 em madeira e tem as 2 originais em ferro. Basta essa aqui. As posições, né? Pode ser fácil? Essa aqui depois tira essa aqui para ver essa aqui e essa aqui. O momento ali que a gente chega num set, vai colocar a cena, né? O chamado mise-en-scène, né? Jogá-la na imagem, jogá-la na tela, é um momento de extrema liberdade, é um momento grande, onde você tem que expor os personagens, constituir a química do filme. The camera will never stop. From one to another, and the person which is on, speaking or not, the camera will be always arriving or going away. Gentlemen, enough of wars, standings. I propose a toast to the lady who has brought light to our journey with her beauty. To Belladonna. Belladonna, a plant both beautiful and Belladonna. Bellissima. And to Belladonna, a plant both beautiful and dangerous. To Belladonna. To Belladonna. To Belladonna. Eu tenho 32 anos, fazendo maquinária. O momento mais complicado para mim foi no navio. Montar a grua no navio, que não estava em movimento. Então foi mais complicado, mas não super difícil. Meu personagem, ele bebe muito. Quem não bebia nessa época, né? Na guerra. Tem um ditado, all's fair in love and war. Vale tudo em amor e guerra. Então, eu não diria que ele sente amor pela Belladonna, mas como está em guerra... Vamos fazer mais fechado agora. Eu tenho uma ordem, vamos lá! Atenção! Ô, Crico, por favor, quer tirar sua tralha do campo? O cenário de maior desafio foi o cenário do campo de prospecção de petróleo, porque nós fizemos uma pesquisa, construímos a torre, a casa dos geólogos, carros de época, e acho que conseguimos criar um cenário bastante fiel à época. A consistência do petróleo é bem próxima disso. A gente pesquisou, a gente foi ver, até a borra, você olha no chão, depois você vê que até a nata que se forma é parecida. Tem uma cena nesse filme, por exemplo, que o Andrew, que faz o Frank, entra furioso no meu escritório, ele vai me dar um esporro, aí ele diz: How much money are you losing? Eles são muito pequenininhos, e aí eu tenho que entrar no tom deles. Eu sou um ator muito exagerado, muito passional. Eu tive que fazer um exercício de contenção mesmo, de baixar minha onda. That's not a question being paid to ask. At this point, it would be irresponsible not to ask it. Sit down, Frank. É muito difícil a gente se emocionar em inglês. Não é só a questão de você falar corretamente, é a questão de você, da musicalidade, né? É o que é mais difícil, você colocar a certa musicalidade na frase, você interagir com atores estrangeiros no mesmo diapasão. Velas no mar, mais pra perto da vão deixando passar a tarde anil e outras ondas vêm levar. Sempre existe na mágoa doce murmúrio de um triste amor. Quanta tristeza, ondas do mar, neste vai e vem, sem me levar. Você empurra para frente, a câmera desce, para trás ela volta, né? Você olha assim, aparentemente é facílimo, né? Mas tem que treinar a postura, equilíbrio. Você tem que descobrir um eixo entre você e a câmera. É um teu braço. Tem uma sequência agora que vai ter uma cena de perseguição. As pessoas vão estar correndo a pé e a câmera tem que estar correndo a pé também. Claro, sem balançar, sem tremer. E na areia. Nós fizemos um grande painel fotográfico com as locações e com as sequências. Estudamos as cores.
Para cada parte do filme há cores específicas. O Porto de Areia Branca, que é no Rio Grande do Norte, perto da cidade de Mossoró, é um porto de Salinas, um porto do século XIX também, que é um porto claro. Apertando um pouquinho aqui, mas... Ok, atenção, vamos ensaiar. Los cambios de luces que se producen en exteriores, que son frecuentes acá, también en otros lugares, perjudican algunos puntos. Siempre hay un límite donde nosotros creemos que podemos seguir avanzando a pesar de que entre una nube o que esa nube se vaya o que hayamos comenzado a las 6 de la mañana y estemos filmando a las 5 de la tarde. Hay algo que está, construyéndose a través de la luz, que es toda una historia, o es un juego de actuación y de actores que en cierta forma están dominando ese cambio de clima, ¿no? Que nosotros vamos tratando de compensar a través, de un diferente trabajo de las lentes, un diferente apoyo exterior de luces ajenas, ¿no?, a la natural, pero que en cierta forma el que está dominando toda esa estructura es el actor y su diálogo y su letra, ¿no? Quarto, perfeito! Você aluga? Eu alugo, quer dizer... Pernoite, assim? Tem um pernoite, é uma alta rotatividade. Tem diária? Tem diária e tal, quer dizer, mas tem frigobar, você pode usar todas as bebidas. Tem direito a café da manhã? Direito a café da manhã, quer dizer... Será que o público pode ver o que tem aqui dentro? Hã? Pode fazer 3 pedidos quando entra? One, take two. Wild track, no. Se você quiser se encontrar comigo, eu canto uma. Só pra você. Para fazer essa dublagem cega, você tem que seguir cada take que você fez. Porque cada take, às vezes, ele varia, né? Umas coisas que é importante na hora, né, que for fazer o sincronismo, manter aquelas... tem um E, tem sempre umas coisinhas que jogam e para manter isso, aí é o problema, né? Quando você faz a dublagem final, você já tem a imagem, já tem o take escolhido, mas tem o problema de que é muito mais fria, né, essa dublagem. E nesse caso aqui, está mais quente, mas tem um inconveniente que nós temos que fazer todos os takes que poderão ser usados mais tarde, né? Mas enfim, acho que vale a pena. Levanta, nego, vai lá, vamos! Vai, segura! Essa, galera! Vai! É isso aí! Força, pessoal! Agora tá melhor que até Tudo começou no Rio ainda, que a gente sabia que tinha que botar uma câmera na jangada, né, ou tinha que se filmar a jangada com a câmera em outro lugar. E isso tudo trazia uma dificuldade muito grande, porque você no mar você tem movimentos diferentes, né, de um barco para outro. Então você enquadrar, isso seria muito complicado. Então teve um engenheiro naval aqui no estaleiro aqui de Fortaleza, o Antônio Paulo, que deu uma assessoria muito importante para a gente. Chegamos à conclusão, depois de muita conversa, de fazer um catamarã com as 2 jangadas. Então nós teríamos a câmera numa das partes do catamarã, quer dizer, numa jangada, 2 jangadas semelhantes, iguais, e os atores na outra jangada. Então isso fez com que os movimentos fossem juntos, né? Ficamos com o mesmo movimento. A câmera tem o mesmo movimento do ator, né? Dona! No princípio, nós tínhamos pensado que a câmera ficaria fixa, em posições, não teria pan nem tilt, né? Mas no decorrer da filmagem, o Fábio começou a exigir que se fizesse uma panorâmica com o ator foi da frente da jangada para trás, voltou. Então, teve esse momento mais dramático aí, que foi a batida da jangada contra a corrente da âncora do navio, né? Que foi um momento bastante perigoso até, porque a câmera chegou a se projetar para a água, né, e foi pega no ar já, né? Mas ainda bem que não teve maiores consequências, saiu tudo bem. Vai o bote lá, vai o bote lá!
Calma, atenção, calma. Aí em cima, sem gritaria aí em cima, por favor. Sem gritaria aí em cima, tá? Calma, tá tudo bem. Alô. Esse pininho aqui oxidou e nesse dia, quando encaixou a câmera, depois que encaixou, ele não voltou para cima. Ele ficou para dentro. Então teve um momento em que destravou a câmera do bridge plate quando fez o movimento de tilt, assim, forçando o peso da câmera para baixo. A trava aqui não segurou e esse pino de segurança aqui não funcionou. Tem que ligar todo mundo nessa operação aqui, cara. Falta o hobby branco dela. Eu trabalhei o algodão cru. Eu tingi, depois eu envelheci e depois eu fabriquei a roupa. E depois joguei na água do mar para fixar a cor e para dar a eles uma onda. He trabajado en zonas de alta luz, pero acá tiene una realidad mucho más presente, mucho ese de hecho, creo que no sé, estamos muy cerca del Ecuador, no sé qué relaciones existen, que es una luz muy especial, ¿no? Es impactante, muy difícil de convivir con ella, pero es realmente muy como una sirena, como dicen, que te atrae. Turn slightly to him, Natasha, to your right, just slightly, like this, yeah. Eu disse, camarada, um dia na sua aldeia, camarada, eu ia. Mas sabe?